Oi, esse é o episódio 1 sobre hormônios. Antes de eu falar aqui sobre hormônios específicos, eu preciso explicar para vocês como que funciona o hormônio no seu organismo. Tem duas coisas fundamentais que você precisa saber aqui sobre hormônios, que é o que é um éster e o que é o processo de hidrolisar dentro dos hormônios, tá? Então, se você entender essas duas coisas, você consegue controlar os seus colaterais, controlar a meia-vida da droga dentro do seu organismo e assim buscar só os efeitos benéficos sem os colaterais dos hormônios em você, beleza? O que é o éster? Cara, o éster, ele é uma cadeia química que está ligado na molécula para controlar a velocidade de liberação da droga dentro do seu corpo. O propionato é um tipo de éster. O propionato é um éster curto, então de 1 a 3 dias vai acontecer a liberação total do hormônio dentro do seu organismo. Então ele funciona como um freio. O enantato, ele é um éster também, só que é um éster de meia-vida longa. Então ele vai chegar na meia-vida depois ali só de 5 dias e no final de 8 dias, 7, 8 dias ali, vai acabar aquela liberação da testosterona livre dentro do seu organismo, falando de testosterona. Então, o exemplo que eu vou dar aqui hoje é o da testosterona. Então, tem o propionato e o enantato, e se você controla a meia-vida dessas drogas do seu organismo, você vai controlar elas através do éster que você está usando. Aqui tem uma tabela de Cambridge, que é o artigo que eu estou usando para fazer esse vídeo. Então aqui vai mostrar para vocês que depois de 24 ou 48 horas você vai atingir o pico de liberação dessa droga dentro do seu organismo. No caso do propionato, essa é a tabela. Então, depois de 3 dias, ela já vai ter chegado na meia-vida e depois de 5 dias você já não vai ter mais liberação desse hormônio dentro do seu organismo. No caso do enantato, a meia-vida vai ocorrer ali depois de 5 dias, então depois de 24 ou 48 horas você vai ter o pico da testosterona no seu organismo e depois de 5 dias você já não vai ter quase nada, vai ter metade da dosagem ali, que vai ser finalizada depois de 8 dias, quase 9 dias. Então depois de uma semana ali, 8 dias, você já não vai ter nada da droga dentro do seu organismo. Você entendeu isso? Você entendeu essa liberação do éster dentro do seu organismo? Você controla a meia-vida dela e você precisa manter essa meia-vida estável. Então, o que faz você ter colateral aí, tipo espinha, queda de cabelo, é uma disparidade muito grande entre picos e baixas dosagens do seu organismo, tá? Se você consegue controlar a meia-vida ali nesses 3 dias, no caso do propionato, nesses 5 dias, que é o caso do enantato, você vai conseguir controlar muito bem os seus colaterais. Tá? Outra coisa que você precisa entender é o processo de hidrolisação. Então, são as enzimas de água que vão quebrar esse éster, que agora você já sabe o que é o éster. Então, depois que você quebrou o éster, você libera a testosterona livre dentro da sua corrente sanguínea. O que vai acontecer com essa testosterona livre? Essa testosterona livre vai se ligar aos receptores androgênicos dentro da célula muscular. O lugar onde a gente mais tem receptor androgênico é no coração, porque ele é o músculo mais forte, é um músculo que trabalha involuntariamente, então ele tem naturalmente mais receptores. Por isso que algumas pessoas têm problema ali de pressão alta devido ao uso de testosterona, e por isso que o cardio é tão importante para você controlar a sua saúde cardiovascular. Tá? Se você não tem receptores suficientes dentro das suas células musculares, você vai começar a ter muito problema colateral aí, que no caso seria geralmente queda de cabelo, problema com espinha. E se você consegue controlar aquela meia-vida que eu falei, deixando ela numa média boa, fazendo as aplicações nos dias corretos, você para de ter colateral, tá? Desde que você tenha receptores musculares. Depois que a testosterona livre ela é liberada dentro do seu organismo com o processo de hidrolisação, ela se liga ao receptor androgênico dentro da célula. Depois que ela se liga ao receptor androgênico, ela entra no núcleo da célula e manda o núcleo da célula sinalizar os genes que são responsáveis pela síntese proteica, responsáveis pela força muscular e responsáveis pela regeneração muscular. Por isso que você melhora a sua hipertrofia nesse processo. Como que você vai fazer para ter mais receptores musculares dentro das suas células musculares? Eu aconselho você a olhar aí o meu vídeo sobre hipertrofia, episódio 1, que é esse tipo de treinamento correto que vai fazer você aumentar os seus receptores. Então, o overtraining
ele reduz essa sensibilidade dos receptores. Então, isso pode ser um problema também. Por isso que o descanso, o sono é uma coisa muito importante. Então, você entendeu como que funciona o éster hoje, você entendeu como que ele libera ali dentro do seu organismo, como que o seu corpo absorve ele, assim você vai conseguir controlar os seus efeitos colaterais, consequentemente seus resultados. Então, você intensificando ali a sua sensibilidade androgênica, você vai ter mais resultados. Eu acho que se você souber isso, cara, você consegue combater assim os seus colaterais, e é por isso que um acompanhamento é tão importante. Então, tenha um coach, tenha um personal trainer que entenda isso. Se você quer ir para esse lado de hormônio, e passe por um endocrinologista, porque às vezes você nem precisa aí de reposição hormonal, você nem precisa fazer o uso de testosteronas para fins estéticos, tá? Você precisa melhorar os seus receptores aí, porque tem alguma coisa errada. A gente sabe que vai chegar um momento que você vai chegar no limite ali e você realmente vai precisar fazer esse uso de hormônio aí para melhorar os seus resultados, porque você não chegou onde você quer naturalmente. Mais uma vez, fazer a sugestão para vocês a procurarem a nossa consultoria, porque a gente tenta cuidar de tudo isso e te ensinar como que isso funciona. Então o vídeo de hoje é sobre isso, espero que vocês gostem e tamo junto.